Judas capítulo 1, versículos 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas como ou para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Atenção ao versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Só até aqui, amados irmãos. Nós hoje iremos caminhar um pouco mais no texto de Judas, e eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: características dos falsos profetas. Características dos falsos profetas. Como nós já temos trabalhado sobre essa temática em outros momentos, nessa série inclusive, hoje obviamente será mais algumas características dos falsos profetas aqui à luz do versículo 8 de Judas 1. Amém? Nestes últimos dias, começou aí a aparecer em minhas redes sociais, mais especificamente no Facebook, uma discussão em torno de determinada música que tem ganhado aí, ao que tudo indica, notoriedade no meio evangélico. Algumas pessoas já estão balançando a cabeça e já devem imaginar sobre que música eu vou estar falando. De fato, várias pessoas estão reagindo a este acontecimento. E o que mais me chama a atenção é, por assim dizer, a qualidade das pessoas que de fato estão reagindo diante dessa música. São pessoas que têm aí algum grau, de fama, de notoriedade, de reconhecimento no meio cristão. E eu estou falando da música O Evangelho de Fariseus. Era essa mesmo que você estava pensando? O Evangelho de Fariseus. Obviamente eu não vou aqui entrar em polêmica, seja defendendo ou seja aplaudindo, dando aí meu endosso a essa música, mas é preciso que você perceba que ela ataca de forma frontal aquilo que tem acontecido em alguns lugares, e aqui eu quero destacar esta expressão, alguns lugares, certo? No meio cristão, que é o comércio da fé. Não é isso que essa música ataca, e ataca assim, de forma bem firme e bem frontal, o comércio da fé. A música é o Evangelho de Fariseus, para quem ainda não conhece e queira anotar, ok? Agora, olhando, irmãos, para o texto de Judas, é preciso que nós percebamos algo. Não era que no tempo de Judas, e nem tão pouco nos nossos dias, essa era uma situação generalizada, no sentido de que são todos os pastores, ou eram a maioria dos pastores, ou são a maioria dos pastores, que de fato são falsos profetas. Não é essa a situação, irmãos. Não é essa a impressão que nós devemos ter lendo e estudando a carta de Judas. Cidadão lá é pastor, falso profeta. Não, irmãos. Muito pelo contrário. Cremos, inclusive, que nós estamos aqui falando de uma minoria em relação aos milhares de pastores verdadeiramente vocacionados, chamados por Deus, que trabalham, que se esmeram para pregar
o verdadeiro evangelho, e isso com fidelidade. Pastores que honram o seu chamado e que, apesar das suas falhas, tentam viver aí uma vida que de fato honre ao Senhor. Nós temos uma maioria, irmãos, de pastores que são homens de Deus, e homens de Deus comprometidos com a causa do evangelho e com o seu ministério. Não era isso, irmãos, que estava acontecendo no tempo de Judas, ou seja, não era que a maioria dos pastores do primeiro século eram falsários, eram, como nós estamos chamando, mercadores da fé, e também não é essa a situação dos nossos dias. Mas algo, irmãos, precisa ser dito, e essa é a nossa preocupação. Nós estamos falando de uma minoria em relação à enormidade de pastores verdadeiramente vocacionados pelo Senhor, que estão aí trabalhando entre os quatro cantos da nossa nação. Mas nós estamos, irmãos, de fato falando de uma minoria bastante influente. Nós estamos, irmãos, falando de uma minoria que tem um grau de reconhecimento de seguidores bastante elevado. Atenção, certo? Eu também não quero dizer que todo pastor que é influente, que é famoso, que tem um grau de reconhecimento a nível nacional, que este também é um falso profeta. Você percebe isso? Só para deixar isso claro, eu também não estou falando disso. De fato, nós temos inclusive vários pastores reconhecidos a nível nacional, que são homens de Deus, amém? Que são comprometidos e fiéis ao seu ministério, amém, amados? Inclusive na igreja presbiteriana nós temos alguns desses pastores. E aqui, irmãos, ao mencionar isso, nós oramos para que Deus os mantenha assim, fiéis ao seu chamado, e que o Senhor da Seara também levante aí outros pastores, outros ministros do evangelho, na mesma qualidade, com o mesmo caráter. Mas eu quero que você perceba isso. Essa minoria de falsos profetas é uma minoria bastante barulhenta, é uma minoria que movimenta as massas. Nós estamos falando, irmãos, de líderes de grandes igrejas, líderes de grandes denominações, pessoas que têm aí um grau elevado, um número elevado de seguidores nas redes sociais, visualizações no YouTube. Nós estamos falando de pessoas que são altamente influentes no meio evangélico, e essa é a nossa preocupação, apesar deles serem a minoria. Olhando, irmãos, para o versículo 8 de Judas, e por que não dizer toda essa carta, nós temos um claro objetivo. E o nosso objetivo é fazer com que você entenda as características dos mercadores da fé. Entenda e consiga discernir, identificar quem eles são. Inclusive para que você não caia nas artimanhas, na lábia dessas pessoas. Amém, amados? E à luz do texto de hoje, eu queria, em nome de Jesus, que você aí, como nós temos feito nas quintas-feiras, de uma forma muito paciente, analisar, como diz aí o nosso tema, analisar mais algumas características dos falsos profetas. E o versículo 8 de Judas nos destaca aí, nos descreve aí 4 dessas características. Amém, amados? Agora chegou a hora de você começar a escrever juntamente comigo. A primeira característica que está aqui no texto de Judas, nós encontramos no início do versículo 8. Você pode ler comigo o início do versículo 8, amém? Diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais o quê? Sonhadores alucinados. Na verdade, se você puder, destaque essa expressão, sonhadores alucinados. Pastor, eu não gosto de escrever na Bíblia não. Está com caderno? Escreve no caderno, ok? Sonhadores alucinados, é o que eu pedi para você destacar. Talvez uma grande questão que todo mundo,
se pergunte se os nossos sonhos querem significar alguma coisa. Você já pensou sobre isso? Você já teve assim algum sonho? Meu Deus, será que esse sonho quer dizer alguma coisa? Né? Será que Deus está querendo falar comigo alguma coisa através desse sonho? Já aconteceu com você? Já? Veja, na psicanálise nós temos uma ala que tenta entender o significado dos sonhos. Existe aí várias religiões que dão uma importância muito grande a este assunto, a essa questão. Nós não endossamos essa prática, na verdade nós criticamos isso, mas nós sabemos que existe uma prática comum nos nossos dias. É o que, pastor? A pessoa teve um sonho e ela acredita que isso seja alguma dica de uma aposta. Você já encontrou o caso assim? Espero em Deus que você não tenha caído nessa. Certo? Não, eu sonhei com isso, então vou fazer a minha portinha. Não caia nessa não, meu amado irmão. Aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Algumas coisas precisam ficar muito claras em relação aos nossos sonhos. Primeiro, é preciso que nós entendamos que Deus falou. Destaque isso. Passado. Deus falou aos nossos pais, como diz o texto de Hebreus 1:1. E dentre essas formas que Deus falou aos nossos pais, obviamente estão os sonhos. Amém? Você entende isso? Amém? Vamos aí a alguns exemplos. Deus falou com Jacó. Deus falou com José. Deus falou, para citar também alguns ímpios, com Faraó. Deus falou com Nabucodonosor através de sonhos. Exemplos do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos encontrar também casos ou exemplos disso. Deus falou, isso é um exemplo bastante conhecido de todos nós. Deus falou com José em Mateus 1 através de sonhos. Só, amados irmãos, eu preciso destacar mais uma vez isso. Deus falou. Qual é o tempo? Passado. Aos nossos pais, inclusive através de sonhos. Entenda isso. Deus não mais utiliza-se do expediente de sonhos para transmitir uma mensagem autoritativa, uma revelação para a sua igreja. Você entendeu o que eu disse? Eu fui bem específico no grupo, aos quais Deus não fala mais através de sonhos. Qual é o grupo? Para a igreja. Se individualmente ou não, meu amado irmão, isso aí é uma outra questão e não é o foco de hoje. Para a sua igreja, Deus não mais se utiliza do expediente de sonhos, nem qualquer outro expediente, diga-se de passagem, certo? Para trazer novas revelações, uma nova mensagem. Todo mundo está me acompanhando, amém? Deus falou, Deus não fala mais para trazer uma mensagem para a igreja através de sonho. Pastor, em hipótese alguma? Não, irmãos, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Revelação divina se encerrou no primeiro século, quando o último livro da Bíblia foi escrito, que foi o livro de Apocalipse. Ali, irmãos, acabou. Deus não traz mais nenhuma nova revelação para a sua igreja, grupo específico, ok? Veja, irmãos, que a prática que Judas está denunciando aqui nesse texto, esses sonhadores alucinados, veja como isto torna o livro de Judas bastante atual nos nossos dias. Você consegue perceber alguma relação do que está acontecendo, irmãos, no nosso tempo? Não é de hoje que nós encontramos falsos profetas afirmando:
Deus falou comigo através de sonho com uma mensagem para a igreja. Não mais existe isso. Deus me revelou, Deus me deu uma nova mensagem para o seu povo através de sonho. Inclusive, irmãos, determinados absurdos como do tipo: irmã Maria, desfaça esse seu noivado com o irmão Antônio, porque Deus me revelou em sonhos, sonhando eu vi você casando com o irmão Francisco. Então desfaz aí esse noivado com o Antônio, que você vai casar com Francisco, e Deus me revelou isso através de sonho. Alguém conhece, irmãos, casos assim? É muito comum, na verdade, isso, né? É muito comum, irmãos, falsos profetas dizendo que Deus supostamente, eu queria que você destacasse, supostamente lhe mostrou através de sonhos a sua vontade para o seu povo, e que isso agora é uma verdade para toda a igreja do Senhor. Isso pode acontecer, amados? A expressão que eu disse é em hipótese alguma. Isso pode acontecer, em hipótese alguma. Veja, a estratégia dos falsos mercadores é bastante fácil de nós identificarmos. Pastor, por que tanta gente, tanto pastor diz: Deus falou comigo através de sonho? Entenda a estratégia desse povo. Como eles não podem e nunca conseguirão basear as suas heresias através da análise cuidadosa, criteriosa, fiel das Sagradas Escrituras, eles precisam basear e defender, embasar as suas heresias em outra coisa. Que outra coisa, amados irmãos? Em sonhos. Você percebe como é uma estratégia muito simples? Não. Pastor, onde é que tem na Bíblia? Não, na Bíblia não tem. Não tem na Bíblia, não. Mas Deus me revelou em sonhos. Em sonhos Deus falou comigo. Isso é verdade. Inclusive coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você percebe, irmãos, que muita gente, essa minoria barulhenta de falsos profetas, se utiliza do expediente dos sonhos para dizer: Deus tem uma mensagem para a igreja, Deus mostrou através de sonhos. Você percebe, irmãos, qual é a estratégia, por que eles fazem assim? Amém? Agora eu quero que você esteja atento a 3 questões. 3 questões são muito importantes aqui, amados irmãos. São 3 questões sobre as quais nós precisamos estar bastante, com os olhos bastante abertos. Em primeiro lugar, anote isso, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, é quando alguém prega sobre a Bíblia e mais alguma coisa. Pastor, eu não entendi. Anote, depois você vai entender. É quando alguém prega a Bíblia e mais alguma coisa. Quando alguém não prega apenas a Bíblia. Certo? Quando alguém não prega apenas a Bíblia, irmãos, toma cuidado. Quando alguém precisa basear as suas ideias através de uma outra fonte de autoridade, a não ser a palavra de Deus, a igreja do Senhor precisa acender o sinal de alerta: eis um falso profeta. É apenas a Bíblia, irmãos. Como nós defendemos, a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé e prática. Nossa única, irmãos. Não tem outra. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, se você quiser conhecer a mensagem do Senhor para a sua vida, se você quiser conhecer as verdades bíblicas, não tem outra fonte de autoridade, não tem outra fonte, irmão, de revelação, a não ser as Sagradas Escrituras. Portanto, tenha muito cuidado quando você encontrar algum suposto pastor dizendo: Deus falou comigo, mas falou comigo não foi na Bíblia, não. Não foi eu estudando a Bíblia, não foi eu tentando entender o significado do texto. Não, Deus falou comigo através de outro expediente.
Consegue provar, pastor? Tem base? Não, irmão, mas Deus falou comigo. Se você não acredita, Deus te repreenda. Cuidado, irmãos, cuidado. Quando você vê aí alguém baseando a sua mensagem na Bíblia e mais outra coisa. Amém? Terceira observação que você precisa ficar atento. Existe, amados irmãos, uma diferença básica entre os profetas do Antigo Testamento e os pastores de hoje. Existe uma diferença básica entre os profetas do Antigo Testamento e os pastores verdadeiramente vocacionados por Deus que pregam a sua palavra hoje. Que diferença, pastor? Veja, os pastores do Antigo Testamento, eles poderiam dizer assim, eles poderiam fazer a seguinte afirmação: assim diz o Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, os verdadeiramente vocacionados, chamados por Deus, poderiam dizer: assim diz o Senhor. Os pastores que pregam hoje podem fazer a mesma afirmação? Podem, irmãos? Não, não podem. Ok? Que os pastores podem dizer hoje, meu pastor, veja a diferença. Assim disse o Senhor. Ok? Assim disse o Senhor. Disse onde? Disse nas Sagradas Escrituras. Disse onde? Disse na sua palavra. Disse onde? Disse no texto sagrado. Disse onde? Disse na sua lei, nos seus mandamentos. Foi assim que o Senhor disse no passado. E essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas ainda hoje. Nenhum pastor pode dizer: ó, Deus está me dando uma nova revelação. Ó, Deus está falando comigo, hein? Ó, estou sentindo. Deus está me revelando algo. Ou então você já deve até ter ouvido algo do tipo, né? Ó, a mensagem desceu agora fresquinha do céu. Alguém já ouviu esse tipo de expressão? Está descendo agora fresquinha do céu a mensagem. Não, irmãos. Deus não está falando com você. Deus não está lhe revelando nada. Deus não está lhe transmitindo nada agora. Deus já disse. E é o trabalho dos ministros do Evangelho entender o que Deus disse no passado e aplicar à situação presente da igreja. Mas Deus não está lhe dizendo mais nada. Deus já falou. Amém? Essa é a segunda observação. A terceira, amados irmãos, e aqui é algo muito importante, tão importante que eu vou pedir para você abrir um texto sagrado. Deuteronômio capítulo 13, nós vamos ler os versos 1 a 3. Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 a 3. Amém? Paciência, estou esperando. É um texto onde Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos faz entender por que é que Deus permite que por vezes surjam aí no meio do rebanho do Senhor esses falsos profetas, dizendo que Deus está entregando uma nova mensagem para a sua igreja através de sonhos. Esse texto é muito importante, irmãos, para nós entendermos isso. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 13, versículos 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o profeta ou o sonhador, está todo mundo comigo, amém? Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, acontecer o que ele falou, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Versículo 3: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Não ouvirás. Portanto, o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Perceba, meu amado irmão, aquilo que o Espírito Santo acabou de falar aqui à sua igreja, através desse texto de Deuteronômio 13. O foco aqui são profetas ou sonhadores
que preanunciam um determinado sinal, uma suposta profecia, e tal acontece. Você percebe isso? Aconteceu o que o cara disse. Casou, bateu 100%, para usar aí um termo dos meus amigos computadores, bateu até os centavos, não ficou de fora nenhuma vírgula, que ele falou, aconteceu. Isso, irmãos, infelizmente é bastante comum em nossos dias, de pessoas que dizem o seguinte: não, você não está entendendo, pastor, eu fui em tal igreja, e lá o pregador revelou assim a minha vida, destrinchou assim a minha vida, e é de Deus mesmo, pastor. Ou então pessoas que dizem: não, fui em determinada reunião de oração no monte. Meu Deus, quando me fala já de monte, eu já fico com o pé atrás, não, são os dois. Não, fui para determinada reunião de oração no monte, e lá o profeta fez assim um raio-x de toda a minha vida, não deixou nada de fora, não. Isso é em nome de Deus, pastor. Acontece isso, amados irmãos, acontece. Não é o nosso foco hoje, ok? Mas se te interessar, a internet está cheia de casos de pessoas que viveram isso, que faziam essas coisas, mas que pela graça do Senhor saíram desse meio enganoso e explicam as estratégias utilizadas por esses mercadores da fé. A internet está cheia, amado irmão, é só você procurar. E não é assim nada fantástico, fabuloso, muito menos espiritual. Falsários, enganadores, mercadores da fé. E aqui o texto diz, o Espírito Santo, através de Moisés, diz: não ouça aquilo que eles dizem. Sabe por quê? Porque o Senhor está permitindo que tais pessoas estejam presentes entre o povo de Deus, para que Deus possa provar vocês, para verificar se o seu coração, se os vossos corações são de fato fiéis ou não, se amam ou não, inteiramente e apenas, exclusivamente o Senhor. Não ouça essas pessoas. Não ouça essas pessoas. Amém, amados irmãos? Ficou claro a questão dos sonhos? Por que essas pessoas se utilizam no expediente dos sonhos para apoiar as suas heresias? E como se dá tudo isso? Amém? Está claro isso? É a primeira característica que Judas destaca aqui nesse texto. Mas vamos prosseguir. E prosseguindo na nossa mensagem, eu queria apenas comentar rapidamente a segunda e a terceira características apresentadas aí no versículo 8. Nós já falamos em outras mensagens sobre isso, mas nós vamos aqui apenas fazer algumas conexões, algumas anotações, amém? Se você não ouviu, não lembra aquilo que nós falamos sobre essas características, a segunda e a terceira, só você voltar aí às nossas gravações anteriores, amém? Então vamos ler para entendermos a segunda e a terceira característica dos falsos profetas, a parte central do versículo 8, cearense iria dizer, o miolo do versículo 8, diz assim: não só contaminam a carne, como também rejeitam governo. Vamos fazer as anotações. Acima da expressão contaminam a carne, escreva V7. V7, pastor. Versículo 7. Pastor, vou escrever versículo 7. Bem, eu quis ajudar você. V7, versículo 7. Ok? E acima da expressão rejeitam o governo, escreva V8. V8 é o que, irmãos? Versículo 8. Você consegue lembrar? Versículo 8, apenas escrevendo V8? Então fica à vontade, tá? Então, acima de contaminar a carne, V7, e acima de rejeita o governo, V8. Veja, a segunda e a terceira característica dos falsos profetas tem a ver, primeiro, com pecados sexuais, como Judas destaca aqui nesse versículo, contaminam a carne. E,
insubordinação, como Judas destaca também na expressão rejeitam governo. Explico, amados irmãos, a explicação rápida, tá? Vários comentaristas entendem que aquilo que Judas chama aqui de contaminam a carne tem a ver com os pecados sexuais de, o que está aí no versículo 7? De Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, conforme nós podemos ler, como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne. Seguindo após outra carne, ou seja, contaminam a carne, seguir após outra carne, seria a mesma coisa, novamente, pecados de ordem sexual. Como eu disse, não vou explicar isso de novo, como está fresquinho aí, como eu falei sobre isso na última quinta-feira, volta uma mensagem, procure a mensagem do último dia 15, amém? Prosseguindo, vários comentaristas entendem que aquilo que Judas chama aqui de rejeitam governo, tem a ver com a insubordinação dos falsos profetas em relação à autoridade de quem? Lá no versículo 4, como eu pedi para você escrever, a autoridade de quem os falsos profetas rejeitam? Autoridade de Cristo. Lá no finalzinho nós lemos isso. Negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você vai procurar a quarta mensagem da nossa série de Judas, que é onde nós tratamos sobre isso. Amém? Só para você escrever, e se te interessar, volta lá nas mensagens anteriores. Vamos prosseguir, irmãos. Quarta característica e última dos mercadores da fé que nós vamos destacar hoje, está aí no final do versículo 8. Leia comigo o final do versículo 8. Difamam o quê? Autoridades superiores. E aqui algumas observações, na verdade 2 observações e anotações se fazem necessárias. Amém? 2 anotações. Acima do verbo difamam, escreva menosprezam. Acima do verbo difamam, escreva menosprezam. A explicação vai vir na sequência, tá? Tenha paciência comigo. E acima da expressão, calma, pastor. Menosprezam, irmãos, acima de difamam. E acima da expressão autoridades superiores, se você puder, também escreva anjos. Anjos. Acima de difamam é o quê? Menosprezam. E acima de autoridades superiores é o quê? Anjos. Amém? Então, ouça isso. Alguns comentaristas entendem que a melhor tradução para o verbo difamar seria o verbo menosprezar aqui nesse texto. Explico. A ideia de Judas, muito provavelmente, não era que esses falsos profetas estavam caluniando, né? A ideia de difamar, né? Levantar falso testemunho, mentir a respeito de alguém, né? Não era essa ideia que Judas tinha aqui em mente. A ideia que Judas tinha aqui, conforme acreditam os estudiosos bíblicos, alguns deles, era que Judas de fato queria destacar a atitude de menosprezo, deboche, fazer pouco caso de algo. Essa era uma prática comum entre os falsos profetas, entre os falsos pastores. E a pergunta é: o que esses falsos profetas menosprezavam, costumavam menosprezar, pastor? Eram os, o que é que você escreveu aí? Anjos. Era essa a ideia. E para apoiar a tradução de anjos no lugar de autoridades superiores, temos aí um sem número de comentaristas, não mais alguns, mas vários comentaristas. Você precisa entender isso, meu amado irmão. Qual é a ideia que está aqui presente? Qual é a característica? Qual é a quarta característica dos falsos profetas?
Veja como isso é atual. Tente entender o paralelo com aquilo que acontece ainda hoje. Existe, obviamente, várias hipóteses que tentam justificar essa frase final, essa quarta característica dos falsos profetas aqui no versículo 8 de Judas, né? Alguns comentaristas acham, inclusive, que Judas não está falando aqui de anjos caídos, outros dizem não, Judas está falando aqui especificamente de anjos bons, mas o pastor de vocês é tendencioso para esta hipótese da atitude dos falsos profetas menosprezar, no sentido de se apresentarem como pessoas mais poderosas em relação aos demônios. Você consegue identificar algum paralelo com aquilo que acontece hoje? Os falsos profetas, no tempo de Judas, se colocavam numa posição superior, de maior capacidade, de maior poder em relação aos demônios. Você consegue identificar algum paralelo com os nossos dias? É isso, irmãos. É exatamente isso que acontece em muitos lugares hoje. Você percebe isso? Eu até consigo aí imaginar os comentários das pessoas, sabe? Você não está entendendo, meu irmão. Hoje o culto lá na igreja foi, foi fogo, foi poder. Hoje meu pastor expulsou 5 demônios, só daqueles que eu vi. Certo? 5 demônios assim. Não, hoje o meu pastor estava na unção, estava no óleo, estava no azeite o meu pastor hoje. Que lá humilhou o inimigo. O inimigo não teve nem chance. Meu pastor humilhou o inimigo lá. Ou então, o contrário, né? Não, o culto hoje na igreja foi assim, É meia boca. Foi meia boca, não teve nenhuma manifestação. Ficou só naquela, sabe? Só naquela dos louvores da mensagem. Sem meia boca o culto. Consigo até, irmãos, imaginar a expectativa de algumas pessoas a ir para a igreja. Porque em alguns lugares, de fato, é essa batalha do pastor contra os supostos demônios, que é a hora, né, o momento, melhor dizendo, o momento central do culto. Estou falando alguma besteira? E é isso que Judas estava denunciando lá naqueles dias, e é isso que acontece ainda nos nossos dias. Irmãos, nós precisamos entender como a Bíblia e o testemunho de Cristo Jesus nos ensina a reagirmos diante disso. E aqui eu preciso que você escreva essas 4 observações. Escreva essas 4 observações. Jesus expulsou espíritos malignos, irmãos? Sim? Amém? Expulsou espíritos malignos. E no caso de Cristo, nós temos a certeza, 100% de certeza, que as manifestações eram verdadeiras. Não podemos dizer que o mesmo acontece em algumas igrejas. Na verdade, algumas pessoas que saíram desse meio, né, que praticavam essas coisas, dizem que não, lá o negócio era meio fake news, sabe? Negócio meio teatral. Você encontra vários desses relatos também na internet. Essa é a primeira observação. Em segundo lugar, irmãos, é necessário que você perceba que Jesus nunca deu palco aos demônios. Jesus nunca humilhou os demônios, com uma exceção. Existiu um momento que Cristo humilhou as hostes infernais, apenas na cruz. Como Paulo escreve aos Colossenses, quando Cristo, através do seu sacrifício, através da sua morte na cruz do Calvário, derrota as hostes infernais, humilhando-os publicamente. A exceção da cruz, meu amado irmão, Cristo não deu palco, Cristo não humilhou demônios. Muito importante que você entenda isso.
Amém? Terceira observação que eu peço que você aí anote. Terceira observação, meu amado irmão. Jesus, inclusive, nos ensinou que existem classes de demônio que saem apenas com o quê, queridos? Jejum e oração. Então nós não estamos falando assim de seres, certo? Que nós podemos menosprezar, que nós podemos debochar, que nós devemos fazer pouco caso. Jesus disse: existem castas de espíritos malignos que saem apenas com jejum e oração. Quarta observação que eu peço que você escreva aí. E aqui é algo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinou. É que nós devemos estar o quê? Preparados. Nós estamos numa guerra espiritual contra estes seres e nós devemos estar preparados. Anote esse texto, Efésios 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, novamente, não fique aí menosprezando, desprezando, fazendo pouco caso de demônios, não, mas se prepare. Em resumo, menosprezar os anjos, irmãos? Não é a atitude do cristão. Temê-los? Também não. O crente teme só a Deus. Qual a atitude do cristão? Jejuar, orar e se revestir de toda a armadura de Deus. Isso ficou claro, meu querido? Amém? Então, depois de ditas essas quatro características dos falsos profetas, eu queria concluir com você com apenas uma aplicação. Amém? Apenas uma aplicação. Pois que nós aprendemos nessa noite, os falsos profetas estão entre aqueles que alegam que receberam a nova palavra de Deus através de sonhos. Pois que nós aprendemos que estes estão envolvidos com pecados sexuais que rejeitam a autoridade de Cristo. Pois que nós ouvimos que os falsos profetas também costumam menosprezar, fazer pouco caso dos espíritos malignos. Eu queria que você guardasse essa aplicação no seu coração e pedisse a Deus graça para que você pudesse viver assim. Amém? Que aplicação, pastor? É uma frase que eu já falei aqui e acho que eu vou falar ela várias vezes, tá? Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar essa frase. Que frase, pastor? Abra o teu olho, meu amado irmão. Não é possível que depois de tudo aquilo que nós temos ouvido ao longo dessa série, você ainda não tenha entendido de quem nós estamos falando. Não é possível. Se precisar, irmãos, mais claro do que isso, só se eu falar o nome das pessoas, o nome das igrejas de púlpito. Se precisar, eu falo, tá? Acredito que ainda não se tornou necessário. Mas mais claro que isso, só se eu falar, tais pessoas e igrejas. Irmãos, mais claro do que isso, só se tivesse na Bíblia escrito o nome das pessoas e das igrejas. E obviamente isso também não vai ter. Então, meu amado irmão, não é possível que depois de tudo aquilo que nós temos ministrado aqui, você não tenha entendido ainda, não tenha caído a ficha sobre que pessoas nós estamos falando e ainda continua acompanhando, endossando, assistindo, ouvindo, batendo, aplaudindo essas pessoas. Não é possível. Em nome de Jesus, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento espiritual, né? Agora o pastor está substituindo a expressão abra o olho. É isso que eu quero dizer. Discernimento espiritual. Ore para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, derrame sobre você discernimento espiritual, para que você identifique os falsos profetas. Não aí pensando que todo e qualquer pastor é um mercador da fé, muito pelo contrário. Mas quando você estiver diante de um, não dê ouvidos, não apoie, não aprove, não visite, não comungue.
Ore para que Deus tenha misericórdia da sua vida, para que o seu coração não seja enredado nesse caminho, nesse mundo de falsidade, onde a palavra de Deus não é pregada com fidelidade, onde pecados e mais pecados são cometidos e aí jogados debaixo do tapete, sabe? Não permita que o seu coração, em nome de Jesus, siga esse rumo, mas peça, ore, clame, para que Deus derrame sobre você e sobre toda a nossa nação a sua graça, para que Deus venha nos libertar desses mercadores da fé, desses lobos em peles de ovelha. Amém, irmãos? Discernimento espiritual, abra o seu olho em nome de Jesus. Amém?